e vai trazer um tema bem interessante para a gente, que ele vai falar conosco, tá bom? Davidson, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite dos nossos irmãos aqui do centro, os companheiros de Ideal Espírita, para vir aqui conversar com vocês hoje. Como ele falou, sou psicólogo e sou palestrante também. E o tema que eu vou desenvolver aqui com vocês hoje é um tema que eu gostaria até de que fosse abordado de forma interativa. Porque hoje aqui, na noite de hoje, eu vou provar para vocês que o mal não existe. Ok? Muito bem. Uma agência americana chamada Thomson Reuters realizou uma pesquisa em 212 países e essa pesquisa revelou que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais acredita em Deus e o segundo que mais acredita na reencarnação. Em questão da reencarnação, a gente só perde para a Índia. A Índia também tem mais de 1 milhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes, né? E é o terceiro que mais acredita em Deus. Estima-se que aproximadamente uns 85% a 90% da população do Brasil acredita na existência de um Criador Supremo. 90% a gente pode considerar praticamente que todo mundo acredita em Deus. Não importa a religião que siga. Ou seja, nós somos fervorosos, nós brasileiros. O Brasil é um país essencialmente católico, né? A grande parcela da maioria da população segue a religião católica. Mas não sei se vocês sabem que mais ou menos, aproximadamente 60% dos católicos acreditam na reencarnação. Santos é a cidade mais espírita do Brasil. A gente só perde para Franca e Uberaba. Aqui em Santos, só para vocês terem uma ideia, assim como curiosidade, né? Nem faz parte muito do tema da noite, mas é importante essa informação. Aqui em Santos existem mais de 100 centros espíritas. Você tem um centro espírita em cada bairro. A gente não tem nem desculpa de não ir no centro. Porque é longe, porque está chovendo, porque tem centro perto da casa da gente. O centro o mais antigo do mundo, ainda em funcionamento, está na cidade de Santos, que se chama Anjo da Guarda. Ele foi fundado em 1893, completou 130 anos de atividade. Fica agora localizado ali na Conselheiro Nébias, em frente ao Hospital dos Estivadores. Então, nós temos, assim, uma predominância muito grande, né, de pessoas aqui em Santos que creem na reencarnação e que acreditam em Deus. Bom isso, não é? Muito bem. Porém, essa informação com relação à crença em Deus, surge uma contradição, um paradoxo. Por quê? Se a grande e esmagadora maioria das pessoas acredita em Deus, por qual motivo será que nós vivemos o dia a dia como se Deus não existisse? Por que muitas vezes tanta descrença, quantas dúvidas? Muitas vezes a gente, quando está diante de uma situação difícil, quando a gente está passando por uma dor, por uma perda, muitas vezes somos levados a até desacreditar que existe um Deus que nos protege,
que não permite que nada nos aconteça que não seja importante, necessário. E muitas vezes, quando nós nos vemos diante de situações como essa, a gente muitas vezes se surpreende duvidando da existência de Deus. Principalmente quando a gente passa por uma dor muito grande, como, por exemplo, a perda de um ente querido. Então, por exemplo, quando a gente toma conhecimento, tem a notícia de que uma pessoa conseguiu se curar de uma enfermidade grave, a gente diz assim, graças a Deus, né? Deus é Pai, Deus é bom. Mas quando alguma coisa de ruim acontece, que a pessoa não consegue se salvar, a gente esquece de dizer isso. Como se nesses casos, Deus não foi assim tão bom, como se ele tivesse esquecido, como se ele não tivesse ajudado aquela pessoa a se curar. E por esse motivo, muitas vezes, nós descremos de Deus. Muitos de nós, até que frequentamos a casa espírita, ou o templo protestante, católico, e que dizemos que acreditamos profundamente num Criador supremo, bom, misericordioso, muitas vezes a gente se surpreende desacreditando nele. Isso é algo assim importante da gente entender por que a gente reage dessa forma. Será que a gente não acredita mesmo em Deus? Ou será que a nossa fé é uma fé assim, uma fé vacilante? Uma fé assim não tão profunda? Porque quando a gente fala em crença em Deus, Deus é algo assim muito profundamente subjetivo, abstrato. E nós possuímos uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que é abstrato. Para nós é muito mais fácil lidar com algo que é ponderável, que eu posso mexer, pegar, cheirar, ver. Para nós, então, por exemplo, é muito mais fácil acreditar no resultado, por exemplo, de um exame médico, de um diagnóstico clínico, de um raio-x, de uma ressonância magnética, do que, por exemplo, o conselho de um preto velho que diz para a gente, meu filho, mude seus pensamentos, administre melhor suas emoções, que é isso que está lhe deixando doente. Porque a subjetividade, a abstração das coisas, para nós é complicado lidar. E fé é uma coisa extremamente abstrata. Nós não conseguimos passar uma receita de fé. Para você ter fé, faça isso. Não. Fé é algo que vem de dentro da gente. Fé é como ensinou Platão, há 2.400 anos atrás, quando ele disse que a fé e a sabedoria é como se fosse um parto. Por isso que ele chamava de maêutica, ou seja, de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é aquisição de conhecimento, desenvolvimento intelectual. A primeira questão do Livro dos Espíritos, quem já teve a oportunidade de ler esse livro, deve se lembrar dessa pergunta. Kardec indaga dos espíritos assim: o que é Deus? Vejam que Kardec, ele nem personificou a questão. Ele despersonificou, porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus? É como se ele estivesse perguntando assim, o que é isso que chamam de Deus? Lembram da resposta dos espíritos? Lembram? Os espíritos respondem assim para Kardec: Deus é a inteligência suprema de todo o universo. E ele é que deu causa a tudo que existe nesse universo. Esse é Deus. Essa resposta satisfaz nossos anseios intelectuais? Não. Porque falar de algo extremamente abstrato, imponderável, é muito difícil. Por exemplo, para nós é muito difícil entendermos o universo. Como que não tem fim? Porque para nós tudo tem que ter fim, tudo tem que ter um fim, tem que acabar. Então, se você pegar um foguete e viajar na velocidade da luz,
a caminho das estrelas, você nunca vai encontrar o fim. Como? O nosso cérebro físico, que é limitado, porque nós somos espíritos reencarnados. Enquanto estamos reencarnados, nós temos que pensar através do cérebro. E o cérebro é limitante. E nós não conseguimos entender isso. O universo infinito. A nossa galáxia. Existem trilhões de galáxias no universo. A nossa galáxia, Via Láctea, existem nela mais de 400 bilhões de planetas. Só na nossa galáxia, Via Láctea. Mais de 200 bilhões de sóis, estrelas. Só na Via Láctea. Vocês já imaginaram qual é o tamanho da Via Láctea? Vou dar uma noção para vocês. Qual é a medida da Via Láctea? Se nós pegássemos um foguete que viajasse na velocidade da luz, não existe isso ainda, mas se pegássemos, imaginem, pegássemos um foguete que viaje na velocidade da luz e ele partisse de uma extremidade da galáxia e viajasse até a outra extremidade, porque a galáxia Via Láctea tem uma forma elíptica. E se o foguete saísse de uma extremidade da nossa galáxia, da Via Láctea, e viajasse até a outra extremidade, você sabe quanto tempo ele levaria? Ele levaria o tempo em que nós éramos homens das cavernas até os dias de hoje. Dá para entender isso? São dimensões extremamente desproporcionais para a nossa capacidade de entendimento. Então, entender Deus é algo muito difícil. Os países mais adiantados do planeta, adiantados do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, que são os países do primeiro mundo, tipo Suíça, Suécia, Dinamarca, são os países mais desenvolvidos intelectualmente. São países que não têm problemas sociais, não tem morador de rua, não tem pedinte. Esses países são os países mais ateus que existem. Aproximadamente 70, 80% desses países não acreditam em Deus. Aí a gente pergunta, será que precisa ser um país pobre para acreditar em Deus? Não. Quando você vive num país que tem muita facilidade de acesso à informação, as pessoas se desenvolvem mais intelectualmente e elas pensam assim de forma mais abrangente, elas não conseguem, essas pessoas que vivem nesses países, elas não conseguem conciliar a existência de um Deus que é ensinado pelas religiões tradicionais, que é um Deus bom, misericordioso, um Deus justo. Então, eles não conseguem conciliar a existência de um Deus assim, com tanta miséria no mundo, tanta injustiça, tanta criminalidade e corrupção. Então, eles não conseguem conciliar a existência desse Deus com tudo aquilo que eles assistem. Então, eles preferem a descrença em Deus, preferem ser ateus, porque eles não têm a informação importante que consegue colocar Deus no seu lugar, que é a reencarnação. Então, nós não conseguimos entender o que ou quem é Deus. Nós não temos capacidade intelectual para entender o Criador em sua profundidade. Mas existem coisas de Deus que a gente não pode deixar de saber, e a gente sabe. Então, repito, nós não conseguimos entender a natureza de Deus, mas existem coisas de Deus que nós não podemos deixar de saber, e nós sabemos. Tem até uma história que contam que Francisco de Assis, ele estava preocupado
se sentindo melancólico, triste, porque ele estava conjecturando sobre essas questões de Deus. Ele queria entender Deus. O que é Deus, né? Como que é o Criador? Como entender a sua natureza? Então ele andava preocupado com essas questões, Francisco de Assis, e certa tarde ele caminhava pela praia, quando ele viu lá na beirada da água uma criança cavando um buraco na areia. Chamou a atenção dele aquela criança, ele se aproximou e viu que a criança, com uma concha marítima na mão, fazia um buraco na areia. Ele olhou a criança, se virou para a criança e disse assim: meu filho, você não vê que a sua concha é muito pequena? E quanto mais você cava o buraco, mais ele enche de água, porque a criança estava próxima da água. Aí conta a história que nesse momento, Francisco de Assis se transformou num anjo, iluminado. Virou-se para Francisco e disse assim: meu filho, você não vê que a sua cabeça é muito pequena? E quanto mais você tenta entender a natureza de Deus, mais confuso você fica. Então, repetindo, nós não conseguimos entender a natureza de Deus, mas existem coisas sobre Deus que nós não podemos deixar de saber, que são os seus atributos. Já ouviram falar nisso? Os atributos de Deus. Isso a gente sabe. Quais são os atributos divinos? Alguém se lembra? O pessoal é acanhado? Ninguém lembra de nenhum? Atributos de Deus, quais são? Onipotência. Onipotência é que ele é o poder número 1, o poder máximo. O outro, falaram aí, onisciência, que ele que Deus, onisciência é que Deus sabe de tudo. Então, quando a gente diz que Deus é onisciente, nós estamos afirmando que Deus sabe de tudo. Tudo que acontece conosco, tudo que nós pensamos, nosso comportamento, nossos desejos, até aquele pensamento secreto que a gente não tem coragem de revelar nem para nós mesmos, Deus sabe. Aquela lembrança que você tem gravada na sua memória daquela vida que você vivia lá no Antigo Egito, que você era camareira do faraó e estava interessada nele. E era um pensamento que você não tinha coragem de revelar nem para você. Deus sabe. Deus sabe de tudo, até do nosso futuro, porque não existe dúvidas e novidades para Deus. Então Deus é onisciente. Então, onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar onde ele não esteja. Até dentro das nossas células, dos nossos átomos, das nossas partículas subatômicas, nas estrelas, nos sóis, nas galáxias, no infinito do universo. Deus está em todos os lugares. Além disso, Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Então, esses são os atributos divinos. Certo? Vocês concordam com isso? Nós não sabemos quem é Deus, mas nós sabemos que ele não pode deixar de ser onipotente, onipresente, onisciente, infinitamente justo, bom e misericordioso. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. Vocês são meio acanhados para responder, mas eu vou perguntar. Vocês acham que o mal existe? Acham? Não? Existe? A gente vê ele todo dia acontecendo, né? É só você ligar a televisão. O que é o mal? Você sabe que
quando eu faço essa palestra, eu pergunto isso e a gente sempre ouve essa resposta, que o mal é a ausência do bem. Como, por exemplo, o escuro é a ausência da luz, certo? Acendeu a luz, acabou o escuro. Então, afirmam que o mal é a ausência do bem. Não, vou explicar. O escuro não é a ausência da luz. Ali onde está escuro, existe luz. Você que não vê. Se você colocar um óculos, um equipamento com uma lente sensível à luz infravermelho, se você colocar um óculos sensível à luz infravermelho, você entra num quarto escuro e você enxerga. Então, na verdade, existe luz ali. Você não estava enxergando porque você não enxergava a luz que havia ali. Os nossos olhos, eles só conseguem enxergar apenas uma faixa estreita no meio do espectro de luz. O espectro de luz, ele vai desde a luz infravermelho até a luz ultravioleta. E nós só conseguimos enxergar uma faixa estreita no centro do espectro, que é a luz que a gente conhece, azul, vermelho, verde, lilás, amarelo, está no centro do espectro. É aquilo que a gente consegue ver, que os nossos olhos físicos permitem ver. O resto nós não vemos. Então, quando você entra num quarto escuro, você fala, não estou enxergando porque não tem luz. Não, você não está enxergando porque você não consegue ver a luz que tem ali. Seus olhos não permitem enxergar. Então, o escuro não é a ausência de luz, como o mal não é a ausência do bem. Se mal não é a ausência do bem, e nós acreditamos que Deus é justo, bom, misericordioso, onipresente, onisciente, então o que é o mal? Como podemos entender o mal? Conciliando a existência do mal, conciliando com esse Deus, que eu citei aqui os seus atributos. Como nós podemos conciliar a existência do mal? Há 2.400 anos atrás, Sócrates, ele fez uma afirmação muito importante. Ele disse assim: só existe um bem somente existe: sabedoria. E só existe um mal: a ignorância. Então, o mal é a ignorância do bem. Ou seja, ali onde existe o mal, existe o bem também. Você é que não vê, como no escuro. Você não enxerga, não é porque não existe luz, é porque a luz que tem ali, você não vê. Ali onde você vê o mal, existe o bem. Você é que não está vendo. Porque seria impossível, inimaginável, a gente acreditar no mal em si. Seria então preferível ser ateu e não acreditar em Deus. Então a gente tem que entender que ali onde tem o mal também tem o bem. Porque não faz sentido nenhum algo assim existir se a gente não conseguir entender que ali existe também o bem. Nada, absolutamente nada acontece conosco que não esteja dentro dos nossos compromissos evolutivos, kármicos, de progresso, de evolução. Então, quando a gente vê um mal acontecer, e a gente vê muito isso, principalmente nos dias de hoje, com os meios de comunicação, com a tecnologia, uma coisa que acontece do outro lado do planeta, a gente fica sabendo até às vezes antes deles mesmo.
Então, quando a gente vê um acontecimento do mal, quando a gente vê qualquer coisa ruim acontecendo, a gente sempre tem que entender que daquele mal, Deus sempre vai tirar algo de bom. Não existe o mal em si. Não existe bala perdida. Eu sei que é doloroso, difícil a gente tomar informação, conhecimento, a notícia de uma criança que foi atingida por uma bala perdida, sabe-se lá de onde veio, e perdeu a sua vida física. Doloroso, a gente fica triste. Mas essa criança não foi injustiçada. Por quê? Porque nós cometemos injustiças. E a gente vê as pessoas fazerem isso todos os dias. Mas a pessoa que comete uma injustiça e atinge alguém, essa pessoa não foi injustiçada, porque Deus não permitiria. Ou seja, nada irá acontecer conosco se não estiver dentro dos nossos compromissos kármicos. Nós podemos estar no meio de uma batalha. Se em nenhum fio do nosso cabelo merecer ser tocado, não será. Eu me lembro de uma novela, para encerrar, eu me lembro de uma novela que passou há pouco tempo na televisão, que se chamava, essa novela, Eta Mundo Bom. Lembra dessa novela? Nessa novela, Eta Mundo Bom, tinha um personagem nessa novela que se chamava Candinho, né? Candinho, era um sujeito bom, bom coração. E ele repetiu uma frase várias vezes durante a novela. E no final da novela, no último capítulo, ele estava entrando na igreja que ele ia se casar com a mocinha, uma atriz muito bonita. E ele caminhando na igreja assim, para se encontrar com a sua noiva no altar. Ali eram os momentos derradeiros da novela. Ele então, ao se aproximar do altar, ele se vira para a câmera, olha para a câmera e repete de novo a frase, e a novela termina. E a frase que ele repetiu durante muitas vezes na novela é: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Pela paciência, muito obrigado.